Fala rapaziada, canal 3 Cores, 2 Cornetas na área. Um pouquinho mais tarde hoje pra falar. Ô, mano, que pelada, né, velho? Não dá nem mais graça de falar, velho. Jogão! Pai amado, que jogo ridículo, velho. Pra falar da pelada lá, São Paulo e Juventude. Joguinho difícil, né, velho? Assim, de assistir, tá? Não difícil, que o Juventude apresenta nenhum risco e tudo mais. E nem o São Paulo, que... Nossa, gente, que coisa nojenta, velho. Que timinho... Poxa vida, mas vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o jogo. Rapaziada, manda um salve, né, mano? Manda um salve aí, dá um curtir e comentar aí. Compartilha esse vídeo com o pessoal aí. Dá essa moralzinha aí. Graças a Deus a gente tem crescido a cada dia nas mídias sociais. E nós precisamos da ajuda de vocês aí, que vocês possam nos ajudar aí nesse crescimento que é necessário aí pro canal. Tem sido um negócio bem legal, tem sido um negócio descontraído. Falar a verdade pra vocês, tem sido um negócio que tem sido a minha válvula de escape, assim, de tranquilidade de fazer algo, sabe? De verdade, fazendo um desabafo pessoal. Eu acho que esse momento do canal que eu tenho tentado fazer, que eu tenho postado e tudo mais, tem sido um momento de refrigério, um momento de descanso. E como eu tenho gostado isso, graças a muitos apoios de amigos que falaram sempre pra mim, pô, Ricão, começa a falar sobre futebol, começa a falar sobre São Paulo. Eu comecei a tomar coragem em agosto e tá aí os vídeos pra vocês, espero que vocês estejam gostando. E é um momento que eu tenho tido, puxa, grande prazer de fazer, mesmo com essa lástima desse time, com essa vergonha, com essa coisa ridícula. É um prazer de verdade e uma alegria fazer esses vídeos aí para que vocês possam também curtir e ver a reação de um São Paulino doente que precisa mudar um pouquinho as coisas aí. E o Tricolor, rapaziada, foi lá pra Vila Belmiro de novo. Não canso de falar isso. Pra Vila Belmiro de novo. Jogou contra o Juventude e o São Paulo em si, rapaziada. Cara, o São Paulo não tem uma triangulação, né? Não tem uma profundidade, não tem... Por grande certo momento do jogo, o Juventude foi melhor que o São Paulo. O Juventude, irmão, quase caiu já, né, mano? Com todo o respeito, já caiu quase, né, mano? Time feio do Juventude. O São Paulo só tranquilizou. Seu Ferrarese. Que lástima, gente. Ó, o retrato do São Paulo este ano é o gol contra do Ferrarese. Contra o Juventude aos 50 do segundo tempo. Todo estabanado, todo atabalhoado. Cara, de verdade, umas coisas que cansa, sabe? Cansa de verdade. Tem alguns caras que ou começa a reformular esse elenco urgente, ou ano que vem a gente não escapa. Porque é muito ruim algumas peças, né? É muito fraco algumas peças. De verdade, você vê assim alguns jogadores que não têm condições físicas e futebolisticamente falando, não tem bola no pé, cara. Tem cara ali do São Paulo que é muito ruim, cara. Muito ruim. Pra vocês verem pra vocês terem uma noção, nada contra. Eu acho que o Mike toda vez que tem entrado tem ido bem, mas o moleque que chegou esse ano no profissional, e ele é melhor que o Cedric e com o Ailton junto. Hoje você vê que, apesar de alguns lances que ele perdeu a disputa, você vê que é um cara que toca, tem ultrapassagem, volta, começa o jogo, tá começando a entender um pouco o mecanismo do profissional, porque é diferente do sub-20. E o Mike, pra mim, de verdade, fez um belo jogo hoje. Fez um belo jogo hoje. Gostei da postura do Mike. Gostei da postura de alguns. O Tapa é sempre guerreiro, sempre ruim de bola, né, gente? É o time do São Paulo que essa diretoria canalha construiu, né? E mais uma vez... mais uma contusão para as histórias fabulosas do DM de São Paulo. O senhor Ferreira machucou a coxa do adutor da perna esquerda. E não sabemos quanto tempo ele sai, né? Porque, sejamos honestos, né? Ali é um paraíso.
Ali é a Disneylândia do CT da Barra Funda é o DM. Que é ridículo, né, cara? Ô, na moralzinha, velho. Até hoje, na hora que o Luciano tomou uma pancada, falei, não é possível, a gente não tem jogador, mano. Mais uma vez, pegamos trocentos moleque da base pra jogar. E assim, ridículo, cara. 13 jogadores no DM, gente. Os caras entram lá e não saem mais. E os que saem perebento. Sai ruim demais. Sai muito fraco. E os caras não... É inacreditável como o São Paulo é limitado nessa parte de física. Nós éramos referência no Refis. Times de fora mandavam os seus jogadores pro Refis. É viver do passado. A gente ultimamente só tem vivido do passado, porque os governantes que entram lá estão destruindo São Paulo. Só não acabaram ainda com São Paulo porque tem a torcida. E quando você olha assim, você fala, cara, de verdade. Os caras entram lá e não saem, os que saem tudo arrebentado. O Tolói machucou de novo. O Ferreira machucou hoje, não sei nem quando. O Arboleda machucou, não esquece. Uma coisa eu falo pra vocês, irmão, de verdade mesmo. Faltam 3 jogos, cara. Faltam 3 jogos pra acabar esse martírio. Fora isso, nós vamos pegar o Fluminense na quinta-feira e nós vamos jogar sem o jogador mais regular do ano nosso. Porque o outro tá na Argentina operando, que é o Enzo. É o Rafael, que tomou o terceiro cartão amarelo numa bobeira, sem medida do juiz, velho. Sem medida ele tomou o cartão, vai jogar provavelmente com o Yang contra o Fluminense. E com o time todo remendado, cara. É inacreditável algumas coisas que acontecem no Morumbi. É inacreditável algumas coisas que acontecem. E de verdade, posso ser sincero, pro torcedor São Paulino, o torcedor São Paulino tá tão de saco cheio. Eu respondo todos os comentários no TikTok. Eu respondo. Cara, o que tem de gente revoltada com o que tem acontecido, com o que foi o São Paulo esse ano, é fora do comum. Mas uma coisa nós temos toda a razão. A corda, aonde tem que ser estourada, é sempre numa pessoa só. Chamado Júlio Casares. Vulgo um dos piores presidentes da história do São Paulo. Porque ele equivale ao Leco. Vocês lembram do Leco? Não sabia formular uma frase, cara. Foi presidente de São Paulo por causa do Aidar lá, um corrupto. Porque foi assim que foi tirado de lá. Por coisas erradas. Olha onde o São Paulo tá entregue. Olha a gente veio de terceiro mandato do Juvenal, que foi um tapetão. Aí vem Aidar, que não completou. Aí vem o Leco, que é nojento. Começou bem o mandato dele tentando reduzir as contas, mas depois viu que o time ia degringolar. Começou a fazer um monte de contratação ridícula. Juan Fran, Daniel Alves. Aí arrebentou ainda mais a corda. Deixou 450 milhões de dívida pro blogueiro. E o blogueiro hoje tá quase batendo um bi. Parabéns. Parabéns. E todo vídeo eu falo e repito. Eu vou continuar reclamando. Que nem um cara chegou no TikTok e falou, pô, mas você vai continuar reclamando? Vou continuar. Porque se a gente não tiver esse papel de falar e demonstrar o quanto a gente está descontente, vai continuar do jeito que tá e nunca vai mudar. Vocês viram o que aconteceu hoje na Vila Belmiro no começo do jogo? Antes do jogo começar? O quanto a torcida xingou o Casares? Cara, ele é o responsável por a gente passar mais um ano de sofrimento. Ele é um péssimo presidente. Onde ele deveria estar, ele não está. Fora ele, a sua trupe, né? Belmonte, Nelsinho, Chapecó. Sempre os mesmos. Rui Costa, que ganhou 25% de aumento. Muricy Ramalho. Cara, de verdade, eu até entendo que o São Paulo baixou muito por incompetência desses caras, pelo fato de o DM estar ultrapassado. Mas de verdade, rapaziada, 13 desfalques é muita coisa, irmão. É muita coisa. É horrível, cara. Algumas pessoas nos vídeos têm falado, pô, eu concordo com você.
O Crespo tem as suas limitações? Tem as suas limitações. É um técnico perfeito de maneira para não, tá longe disso. Tá longe disso. Mas para você analisar, se você fosse o técnico do São Paulo hoje. Você é o técnico do São Paulo e tem que escalar o time. E todo jogo tem um machucado. Porque é história. Aí o que acontece? A gente não tem, chama os moleques da base, aí os moleques da base vêm, estoura também do mesmo jeito. E aí você vai fazer o quê? Porque entra naquele DM e não sai. E daí pra pior, viu, rapaziada? A gente não vê a hora de quinta-feira, a gente vai pegar o Fluminense do Zubeldia, que tá ajeitadinho, encrespou ontem pro Palmeiras, que não ganhou ontem contra o Palmeiras por milagre da trave. A bola do Canóbio de esquerda, que bolaça, mano. No canto, o Carlos Miguel não chegou. Foi um milagre o Palmeiras não ter perdido ontem. Vai pegar o Fluminense arrumadinho e com um time que, rapaziada, olha o São Paulo como é que deve entrar em campo. Assim, chutando, vai. O Yankee, aí o Mike, aí vem Ferrarese, que tá lastimável esse ano também. O Alan Franco, que também... O Sabino não vai jogar, porque o Sabino tomou também o terceiro cartão amarelo. Quem que eles vão colocar? Não tem lateral esquerdo, irmão. O Patrick é um gandula. O Patrick lá tá só de fantoche, porque ele não é lateral. Quem que vai jogar ali? Marcos Antônio hoje voltou de contusão, mas joga 2, 3 jogos, baleado de novo. Contusão de novo. Cara, olha o nosso ataque. Nós temos Caleri, André Silva, Ria. Nosso ataque é Luciano e Tapia. E a gente não pode reclamar a gente reclama do Luciano quando ele toma os cartões bestas que prejudicam o São Paulo. Mas poxa, de verdade, um time como o São Paulo depender do Luciano e do Tapia somente, porque se machucar eles dois, acabou. Vai depender do Rigoni, que fez um bonito gol hoje, mas é fraquíssimo. A gente vai depender do Ferreira, que se machucou, aí entra o Luca na fogueira. Aí você fala, poxa, mas São Paulo não tem ponta? Não tem ponta. Sabe por quê? Porque os incompetentes, os canalhas, venderam a preço de banana pro exterior. Quer que eu fale os nomes? William Gomes, Henrique do Carmo, Lucas Ferreira, fora o meia que a gente precisava agora, que era o momento, porque nós não tem Oscar, não tem Lucas, Matheus Alves. Parabéns. Vocês continuam assim, que vocês vão fazer o que vocês não vão conseguir. Vocês só não vão conseguir fazer o que vocês querem, que é derrubar o São Paulo. Porque senão o torcedor entra e age. Porque vocês são ridículos, cara. Vocês são ridículos. E o jogo em si, rapaziada, São Paulo fez... O jogo em si foi fraquíssimo. Fraquíssimo. Pensa num jogo ruim. Doía a vista de assistir um jogo desse. Tão ruim. O time do São Paulo hoje, em campo, é um time de parecendo jogar de Série B. É muito fraco. E o Juventude também é um time de Série B. É muito fraco. O São Paulo não conseguiu. O São Paulo deu pouquíssimos ataques. O Juventude teve mais posse de bola. Se eu não me engano, o Juventude teve mais finalização. Levou perigo. E o São Paulo, assim, cara, é tipo assim, ó. Tá nem aí, tá ligado? Fez o gol com o Bobadilha no comecinho do jogo, mas depois sentou em cima do seu resultado e deixou o jogo rolar. Aí no segundo tempo, o Juventude começou a dar uma pressão, começou a tentar atacar. Aí o Rigoni entrou, fez o gol. E o reflexo do São Paulo esse ano é o gol contra do Ferrarese, que tá mal o ano inteiro. Todo atabalhoado, que é o que representa a instituição hoje. Arrebentada, a instituição defasada, uma instituição... ridícula, porque não o clube de São Paulo é gigantesco, mas a quem comandam, essa é a real, quem comandam, tudo atrasado, refis, planejamento, não se fala sobre o planejamento, falta 3 rodadas, não é possível, não tá se falando nada, nem os setores estão falando de planejamento pro ano que vem. Vocês entendem, rapaziada, como o São Paulo tá entregue na mão de incompetente? De verdade, hoje a gente viu, por exemplo, a base mais uma vez ajudando o time. O Mike muito bem na lateral direita, o Luke entrou muito bem pela ponta esquerda, deu um lindo drible nos jogadores do Juventude
quase fez o gol. Você vê o Negruti que entrou bem. Cara, a base do São Paulo é referência. Mas aí chega no profissional, faz 3 jogos bem. Os incompetentes falam assim: quem quer preço de banana, vende. É isso. É isso. E aí eu te pergunto, como será que vai ser o ano que vem? Porque assim, nós chegamos a 48 pontos. O Corinthians, pelo que eu tô vendo aqui agora, já tá tomando uma atacagem violenta do Cruzeiro. 3-0. Permaneceu 45. São Paulo chegou a 48. O Bragantino tomou um perdão do Flamengo ontem. Tá com 45 também. Existe uma chance remota de se classificar para a Libertadores. Que gente, eu falei isso no vídeo passado e volto a falar. Que eu não acredito e não gostaria. Porque esses incompetentes vai lascar a vida nossa o ano que vem. Vai ser a mesma coisa. No Paulista vai começar, vai bem, toma ataca, perde na semifinal, desanda o ano inteiro. Aí vai fazer o quê? Vai jogar nas costas do Crespo. Se caso, por exemplo, tiver todo mundo e o Crespo não tiver funcionando com o time titular, aí é rua também, né? Aí é rua. Hoje não dá pra gente questionar o Crespo assim. Dá pra gente criticar algumas ações do Crespo, algumas demoras de troca, que também não tem muito jogador, mas vai fazer o quê? Quem nós vamos esperar pro ano que vem? O Júlio Casares, com boca de farofa, com os caras que ele colocou agora lá. É ano de eleição, irmão. O que esse cara vai arrebentar o São Paulo de dívida? Não é brincadeira. Não é brincadeira. É o último ano de mandato dele. É o último ano. Aí eu te pergunto, você acha que ele já é o vilão? É o vilão. É ridículo. Olha, eu fico imaginando como a oposição do São Paulo é pitoresca, é ridícula. É a hora deles começarem a se movimentar e arrancar o Casares de lá. Tirar esse monopólio que vem desde o Juvenal. Porque você não precisa de muito pra mostrar que dá pra tirar esses caras daí. Só que se for pra ser os mesmos, aí não dá, irmão. Aí não dá. E de verdade, rapaziada, o jogo hoje não dá nem pra falar porque foi um jogo ridículo. Esse vídeo, mais uma vez, é um vídeo de cobrança. É um vídeo de transparência, é um vídeo de desabafo de novo. Porque assim, nós ganhamos um jogo feio, fraco, com um time limitado. E jogando contra o Juventude, ainda passou um sufoco ainda. Vai pegar o Fluminense na quinta-feira, vai jogar retrancado para tentar algum empate. Isso sim representa a instituição São Paulo? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E a gente vai estar aí, ó, continuar desse jeito, olhando, vendo o que está acontecendo, e vai fazer o quê? Vai só olhar, porque o monopólio daqueles cardeais com 200 e poucos conselheiros que mandam num clube de 20 milhões de habitantes, de torcedores. Tá ultrapassado. Eu falo a verdade pra você, eu ainda tenho um pouquinho de... não preconceito, tá? Mas um tipo de ressalva sobre a SAF. Mas se continuar essas canalices que nós estamos vendo aí, irmão, de verdade, não sei o que vai acontecer, né? E é isso, rapaziada. Mais uma vez, o vídeo num tom de crítica, porque a gente não aguenta mais. Deixe seu like, dá uma comentada, uma curtida, compartilha. O que a gente precisa hoje, meus irmãos, de verdade, é ter dirigentes com sangue nos olhos mesmo, sabe? Lembra do que o Bandeira de Melo fez com o Flamengo há anos atrás, quando fechou a torneirinha e falou assim, amigão, ou o Flamengo entra no eixo, ou o Flamengo acaba? É isso que nós temos que fazer com o São Paulo. Mas tem que botar gente competente, né? Porque gente incompetente a gente tá lotado. Começando pelo Cabeça, que é ridículo como presidente. Então assim, o que eu acho, tá? Na minha opinião, poderia entrar um próximo presidente fora dessa chapa, da oposição, e falar, rapaziada, é o seguinte, nós não tem dinheiro, nós estamos mendigando, nós vamos segurar as pontas, nós vamos fechar a torneira, vamos equilibrar as contas, as dívidas bancárias, vamos equilibrar tudo que precisa ser equilibrado, e não vai ter um time competitivo que fala assim, nossa, nós vamos ganhar o título.
mas vocês vão ver o time entrando no eixo, o clube, a instituição entrando no eixo. E eu preciso do apoio da torcida. Eu duvido que a torcida não compre essa ideia. Claro, ele precisa fazer por onde? De fechar essa torneirinha e tentar equilibrar as contas. Mas eu duvido. Quando a torcida do São Paulo precisou em 2017 da torcida, a torcida não deixou o clube acabar. Não deixou o time cair. Então, que o ano que vem, porque a gente vai ter que, infelizmente, suportar mais um ano desse presidente canalha. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte: entra um presidente que tenha um pouquinho de sanidade mental e fala, gente, nós estamos passando uma pindaíba desgramada. Vamos reduzir as contas. Vamos. Eu duvido que o torcedor não embarque. O torcedor gosta de título, é óbvio. Mas o torcedor precisa entender que se o São Paulo continuar na mão desses canalhas, nós vamos cair para a segunda divisão e o time... Aí você vai querer ver que nem o Vasco, o Cruzeiro foi vendido por 400 milhões? São Paulo é marca para isso? São Paulo é marca para bi. Vocês estão entendendo? Então assim, ou a gente entende e continua cobrando esses caras para eles saírem de lá, como tem sido feito todo jogo, ou a gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu, rapaziada? E é isso. O São Paulo tá definhando como time, porque tem 13 desfalques. Tá definhando. A gente não sabe como vai terminar o campeonato. Graças a Deus a gente começou a ver o Caleri já no período final de transição para poder voltar pro jogo. Mas claro, cara, de verdade, falta 3 rodadas. Eu não meteria o Caleri nesses 3 jogos, de verdade. Nem nesses 3, né? Porque ele ainda tá recuperando a forma física. Pra mim o Caleri é o ano que vem. Lucas, pelo amor de Deus, opere logo, por favor. A gente já não vai contar com você. Oscar, define se você vai aposentar ou não. É isso. E pelo amor de Deus, faça uma limpa nesse time medíocre, nesse time velho. Casares, você tem uma obrigação. É fazer uma limpa e parar de ser demagogo. Porque ninguém aguenta mais, fechou? Por isso, vamos São Paulo. Não aguento mais essa ladainha de... blogueiro, eu quero ver resultado. Não só eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Mas a torcida não aguenta mais. Fechou, rapaziada? Antes, dá uma curtida, comenta, compartilha, dá aquela moral pro gordinho, segue a gente nas mídias sociais e mande a sua pergunta. Mande, a gente vai fazer pegar aqui algumas informações que vocês colocarem nos vídeos e a gente vai botar aqui para vocês perguntarem, para responder. E vão pra cima, porque a gente precisa de vocês. E só a gente como torcedor consegue, não só eu, mas eu não sou ninguém, como eu falei agora, sou minúsculo, mas existem vários influenciadores do São Paulo que podem fazer alguma coisa diferente para que esse time não caia, esse clube não caia nas mãos erradas de novo. Porque a gente tá cansado de incompetente. E esse incompetente tem nome, Júlio Casares e a sua trupe. Fechou, rapaziada? Vamos junto, vamos São Paulo. Quinta-feira tem mais. Vamos assistir de besta? Vamos, porque nós é bobo. Nós é babaca. Mas não tem problema. A gente nunca vai deixar isso aqui. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Grande abraço. Excelente semana. Valeu!